Que a paz de Jesus esteja com todos. Queridos amigos, novamente estamos aqui, né? Cumprindo o nosso dever com amorosidade de estarmos estudando o pensamento da nossa irmã Joana de Ângeles, nessa trajetória de uma multiplicidade de livros que ela já publicou. Então, nós estamos hoje lendo e estudando e entendendo o capítulo 15 do livro Vida Plena. Olha como a gente já andou. Então, chegamos à metade dos capítulos. São 30 capítulos esse livro. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15. E nossa irmã Joana de Ângeles deu o título desse capítulo de Jesus. Olha só. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, Jesus, penetrar no pensamento, né, de Jesus, enquanto governador do planeta Terra, construtor, com sua infinidade de equipes tão especializadas, né, para trabalhar na beleza da natureza do planeta Terra, para construir uma casa tão linda, né? E então nessa casa colocar nós, os seres humanos ainda rebeldes, muito rebeldes. E eu fiquei pensando, vamos devagar entender por que é que a nossa irmã Joana de Ângeles refere-se a Jesus como sempre, como sendo o Jesus homem. Nós vamos fazer uma explicação aqui pequena, né, que vocês, a maioria até já sabem, já tem esse discernimento a respeito do Jesus teológico e do Jesus histórico. O Jesus histórico é aquele Jesus simples, é aquele Jesus na sua expressão fraterna, cordial, né, que é humilde, é amor em excelência, é aquele que une, que cria laços, que abraça, que ensina a paciência, a ternura, a humildade. Já o Jesus teológico foi aquele construído pelos representantes do catolicismo apostólico romano. E aqui a gente não tem nenhuma censura, nós estamos apenas trabalhando com fatos. E então nós vamos contar para vocês, antes de penetrarmos no texto de Joana de Ângeles, né, com esse tema, Jesus, porque quando eu estava estudando, eu lembrei de Ernesto Renan, né? Ele tem uma obra fantástica, é uma obra do século XIX. Essa obra vai falar sobre o Jesus histórico. O Ernesto Renan, ele era professor da Sorbonne no século XIX. Ele era um tremendo materialista, né, influenciado pelas ideias materialistas. Ele criticava essa figura de Jesus criada teologicamente. E ele encontrava várias inconsistências para colocar Jesus como Deus, né? A começar por aquela oração que diz Santa Maria, Mãe de Deus, né? Uma rogativa à Mãe de Jesus, que é Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Ele ria bastante dessa expressão e ia fazer suas conjecturas a partir da ótica do materialismo, né? Se Deus tivesse mãe. Então, se Deus tivesse mãe, Deus não seria o criador do universo. Seria uma metáfora frustrada, uma metáfora que não tinha nenhum fundamento. Porque na hora que você coloca Deus como um filho que tem uma mãe, ela também deveria ter sido gerada, e aí já teria uma família anterior. E essa puxada dele, né, na questão da tradição, da hereditariedade, da árvore genealógica de Deus,
terminaria por fulminar essa ideia de Jesus como Deus. Então ele fazia críticas terríveis. Mas veja o que aconteceu na vida dele. Ele era muito inteligente. Ele era professor de hebraico na Universidade de Sorbonne. Ele falava o grego, ele falava o aramaico. E ele tinha uma irmã, uma família numerosa, mas tinha uma irmã que era uma alma gêmea. Ele amava essa irmã. E ela contraiu a peste branca, né, que era a tuberculose pulmonar lá do século XIX, que vinha matando muitas pessoas na Europa. A Europa é muito fria e a recomendação médica é que essas pessoas elas se mudassem para regiões quentes, né, sobretudo aquelas regiões ali do norte da África, com os desertos, né, as temperaturas muito altas, de tão quentes, né, não eram temperaturas baixas como na Europa. O Ernesto Renan, então, morava na França, né, a família dele também, e o médico recomenda que a sua irmã ela fosse para uma região quente, para ela então ter condições de se recuperar. E sabendo que aí todo mundo naquela época sabia que o Líbano era uma possessão da França, e já que eles eram franceses, eles tinham livre acesso para ficar um tempo na França, até porque ela estava indo com uma orientação médica para se recuperar, né, da peste branca, que era a tuberculose. E quando ela chegou lá, ela se deparou com a figura de um Jesus que não tinha nada a ver com aquele Jesus teológico, né? Aquele Jesus teológico que era a figura de Deus, que não tinha medo, que é né, desenhado, um Jesus desenhado pelas encíclicas, né, dominadoras, e era a época de um papa muito acolhedor, muito carinhoso, né? Acho que Leão XVI, não me lembro muito bem, deixa eu meio que consultar aqui se eu anotei essa nomenclatura dele, né? Mas eu acho que eu nem anotei aqui, eu estava tentando me lembrar. Aí eu falei, meu Deus, esse leão qual foi? Para poder, se vocês quiserem fazer alguma pesquisa, vocês terem essa oportunidade de ir lá pesquisar certinho, né? Então, nós vamos tentando aqui ver se a gente acha esse Papa Leão, né? Qual era o nome dele? Leão XII. Papa Leão XII. Eu anotei aqui num pedacinho de papel. Papa Leão XII. O Papa Leão XII, ele era essa figura amorosa paterna. E nessa época, nesse tempo, vocês já imaginaram, já viram que a gente está no século XIX, na segunda metade do século XIX, e o que era que estava nascendo no século XIX? A doutrina espírita, que estava convivendo com a resistência católica apostólica romana para essas novas ideias, né, de imortalidade. Eu digo novas porque essas ideias de imortalidade, elas já existiam na história da humanidade. Então, que a Joana de Ângeles ela vai nos lembrar nesse texto, né, historicamente falando, quando ela vai fazer aquela dicotomia que a gente tem conversado aqui com vocês sobre a questão de mundo e Deus, né, e a questão do homem no mundo em relação a Deus, não é? Essa questão, que é uma questão filosófica, tem um livro, né, eu vou repetir novamente, do Teilhard de Chardin, que vai trabalhar esses três temas, homem, mundo e Deus, e o livro tem esse nome, e essa discussão era muito, estava sempre, né, na boca daquelas pessoas mais intelectuais daquela época na França, né? A França efervescia, nessa época era uma época das ideias libertárias, né? em que se queria Deus e liberdade, né? Mas havia uma resistência, e uma resistência que Emmanuel vai nos falar
né, no livro A Caminho da Luz, que era uma resistência das trevas. As trevas lutavam para que a ideia da imortalidade, no modelo espírita, com a questão da reencarnação, como nós conhecemos, né, nos livros, né, que fundamentam o espiritismo, e nas obras posteriores que explicam esses fundamentos, né? A gente tem a obra de André Luiz, a gente tem a obra do Emmanuel, a gente tem toda essa pleiade de figuras que trabalham com Jesus e para Jesus, né? Para nos ajudar enquanto humanidade. Já tínhamos essa efervescência, né, de ideias renovadoras, iluministas, para o trabalho de Deus e liberdade. Porém, a Igreja Católica, Apostólica Romana, a ideia não era Deus e liberdade, era Deus e prisão da liberdade. Quem fosse contrário às ideias das encíclicas, né, seria punido, considerado herege e punido aqueles modelos de punição aí já do século XIX, porque havia essa constrição da derrubada, né, da ideia aristocrática, da monarquia, para as ideias libertárias, republicanas, digamos assim. Então a gente estava nessas lutas do iluminismo e esse renascimento para novas ideias. Tinha na França 2 jovens que vocês conhecem, porque eles fazem parte das instruções dos espíritos que estão lá nos textos de O Evangelho segundo o Espiritismo. É Lacordaire e Lamennais. Aí vocês vão se lembrar agora de Lacordaire e Lamennais. Eles tinham esse discurso de liberdade e queriam convencer o Papa, né, para que em suas encíclicas ou na próxima encíclica, e nesse caso aí estávamos com Leão, era o tempo de Leão XII, para que ele derrubasse a censura, as constrições, o terror e o medo que representava o catolicismo na voz dos papas, né, com suas encíclicas, para aprisionar o povo. Então, Lamennais e Lacordaire foram fazer uma visita ao Papa. E em fazendo essa visita ao Papa, né, o Lamennais, mais jovem, mais entusiasta, né, ele faz esse pedido ao Papa. E Leão XII deu muita risada, tratou eles muito bem, né, e ofereceu, vocês sabiam? Que oferecia uma espécie de cachimbo, parecendo com aquele cachimbo árabe, às pessoas entusiastas que vinham pedir audiência ao Papa, para que mudassem as ideias, para trazer o conceito liberdade para a prática, né? E colocar Deus no lugar dele como construtor do universo e Jesus nesse lugar como homem, e não como Deus, desfazer esse imbróglio, digamos assim, que a história havia feito. E aí foi oferecido esse aparelho para que eles fumassem, que a ideia é, enquanto vocês tiram uma pitada aí do fumo, né, vão respirar fundo e então vão poder ouvir as ideias do Papa e se desintoxicar daquelas ideias libertárias. Porém, nem Lacordaire nem Lamennais aceitaram a sugestão de fumar, né, naquele aparelho. E aí, esse era um panorama histórico. Era a discussão entre o Deus histórico e o Deus teológico. Então, nós temos um Jesus histórico e um Jesus teológico. Por que eu coloquei Deus? Por causa da ideia de que Jesus é Deus. Sim, a gente entende que Jesus é Deus, nós vamos mudar, né, todo o nosso comportamento naquela época, porque hoje nós temos outra compreensão e outro discernimento, para ser submisso às ideias das encíclicas.
Se nós formos procurar o Deus, o Jesus histórico, aí então nós vamos compreender este homem simples, né, que veio para nos ajudar. Olhe o embrulho filosófico que estava aí nessas questões. É por isso que que Joana, na hora que coloca essa discussão que ela vem fazendo do princípio inteligente, né, mostrando como o princípio inteligente, que é o espírito imortal nas suas trajetórias primeiras, teve que sempre estar junto com a violência, era com as duas naturezas, a natureza da brutalidade, da violência e a natureza da reverência à própria natureza, né? Não a natureza como instinto, mas a própria natureza. Então, era uma brutalidade com uma docilidade, essa dicotomia que veio formando o princípio inteligente em sua trajetória multimilenar. Ela vai trazendo várias figuras aqui. Mas voltando lá ao Ernesto Renan, quando ele recebe uma carta, né, de sua irmã lá do Líbano, e ela então vai falar que o Jesus que ele conhecia era o Jesus inventado pelos teólogos, e que o Jesus que ela conhecia, ela viu na prática lá no Líbano, a vivência dos ensinamentos de Jesus. E ele ficou muito curioso, né, para ver isso. Ele vai ao Líbano, ele começa a conviver com as pessoas e viu que realmente havia uma diferença. Então ele resolve escrever essa coleção, né? São vários livros, e quando ele termina, ele volta numa daquelas grandes conferências, né, que na Europa tem isso, né, os encontros, os seminários, os congressos, que são as apresentações dos resultados dos entendimentos, das pesquisas, e ele, como estava ligado à Universidade da Sorbonne, ele vai apresentar um trabalho, né, porque ele havia lido toda a vida de Jesus. Ele leu os 4 evangelistas e as cartas paulíneas em hebraico, porque ele era professor de hebraico e dominava a língua, e leu em grego. E, por último, ele leu os escritos que ainda existem em aramaico. Então, ele passou a conhecer um Jesus que ele não conhecia. O Jesus que ele combatia era o Deus criado pela Igreja Católica Apostólica Romana, era o Deus criado pelo papado. Então, esse Deus criado pelo papado, juntamente, que não é o Papa sozinho, né, tem o colégio cardinalício, e esse colégio cardinalício sempre foi escolhido dentre aquelas pessoas, aqueles homens mais inteligentes e destacados da sociedade, e também aquinhoados, né, de famílias milionárias, digamos assim, daquelas épocas históricas. Então, são os assessores do Papa, os que pensam, os que discutem, os que orientam, né, para o Papa formar, então, a sua convicção a respeito dos grandes temas. E quando Ernesto Renan foi fazer a sua apresentação, né, da tese, né, desse Jesus que ele aprendeu a conhecer, porque houvera lido nas escritas originais, que eram proibidas a leitura por qualquer pessoa, nem as universidades tinham acesso aos escritos originais, nem as universidades. Ele teve acesso porque ele tinha um grande número de relacionamento com as pessoas, e lá no Líbano, por ser uma possessão francesa, ele tinha amigos, e através desses amigos ele conseguiu, sempre tem a rede, né, de amizade, ele conseguiu chegar a essas obras incríveis para ter acesso ao Jesus teológico. Então, ele começa o seu discurso dizendo o seguinte: olha, veja como é importante a gente prestar atenção ao que é dito, ao que é falado. A gente precisa aprender a prestar atenção. O Ernesto Renan começa o seu trabalho dizendo assim: Jesus é um homem incomparável.
um homem. Ele tirou Jesus da ideia do Deus teológico e trouxe Jesus para o homem histórico. Apagou a ideia de Deus, né, para trazer, tirou Jesus do trono, né, de Deus e trouxe Jesus para viver entre os homens, porém como um ser incomparável. E aí ele foi realmente, no final, criou-se um grande constrangimento, um grande mal-estar, porque como é que aquele professor emérito da Universidade Sorbonne, ele conseguiu, em tão pouco tempo, fazer uma guinada em seu pensamento. Ele era aquele que fazia para Jesus críticas mordazes e criticava todo o delineamento psicológico e filosófico e social da ideia de Jesus Deus, que é a figura criada teologicamente. Então está aí, nós convivemos com isso até hoje. Eu conheço pessoas, não, como a irmã do Renan perguntou, você já leu os 4 evangelistas? Ele não. Você já leu as cartas paulinas? Ele respondeu que não. Como você quer criticar o que você não conhece? Você vai ler agora no original. Tá vendo? E aí, quando ele passa a ler no original, nós vamos lembrar que nós também lemos no original, né? Nós temos um evangelho segundo o Espiritismo, que incomoda muita gente, é essa palavra, né? Segundo, conforme, tem 2 evangelhos. É uma pergunta muito ingênua, né? Então a gente diz assim, não tem 2 evangelhos, o evangelho é um só. A questão é que nos capítulos que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós só vamos encontrar 5 capítulos que não têm instruções dos Espíritos. Essas instruções representam o pensamento, né, de uma pleiade de pessoas criteriosas, servidores de Jesus, que se propuseram em determinado momento de suas vidas a espalhar a divina lição do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e a colocar caridade como um marco fundamental da existência. E aí a gente vai vendo como eles fizeram isso. Se nós pegarmos uma cruz, nós vamos ver os braços abertos, representam o homem no mundo. Isso é religião. Homem no mundo. Mas quando a gente vai falar de religiosidade, que é o que essa pleiade de espíritos vieram nos ensinar, a gente vai pegar a cruz em sua verticalidade. Então, o homem no mundo, como Joana coloca aqui, e suas crenças e religiões, né, estamos falando de horizontalidade. Mas toda horizontalidade em relação à religião, nós vamos ter a essência, que é a espiritualidade. Como essa essência é um conduto vertical que compõe o horizontal num ponto de interseção, ali está o germe. Cabe, então, às nossas crenças e leituras a respeito dos fatos do mundo, nós colocarmos dentro desse ponto de intersecção do horizontal para o vertical e irmos então abandonando as opiniões, como Ernesto Renan foi abandonando, e traçarmos o nosso caminho de espiritualidade em direção, como diz Joana, à plenitude, mas em direção à essência dos ensinamentos de Jesus. A essência. Olha que coisa interessante, pensando nessa figura simbólica da cruz, né, que é uma representação que tem muitas interpretações, mas eu gosto muito dessa interpretação que faz a diferença entre religião e religiosidade.
usando a figura da cruz, acho que fica mais fácil, né, para a gente compreender a diferença. Eu digo para vocês que Ernesto Renan, ele saiu da horizontalidade da religião para se encontrar na essência da verticalidade. E ele só vai fazer esse encontro quando ele passa a estudar a vida de Jesus nas obras originais, em hebraico, em grego e em aramaico. Aí ele começa uma nova caminhada e ele vai falar sobre Jesus, o homem incomparável. Não é? Joana tem essa expressão em sua literatura. E a gente fica sem compreender. E aí nós vamos encontrar a figura de Lamennais e Lacordaire como aquelas duas figuras que já tinham saído da horizontalidade, embora estivessem encarnados no século XIX, e já estavam trabalhando para a construção da religiosidade neles mesmos, porque quando eles voltam para Paris, né, depois de um encontro em Roma com Leão XII, nesse pedido de reformulação das encíclicas para colocar Deus e liberdade, essa ideia, né? Se coloca Deus e liberdade, tira a ideia de censura, de submissão e de heresia. Eles voltam para Paris e aí eles conversando decidiram numa nova investida e conversar com Leão XII, né, porque estava sendo fomentada uma nova encíclica e eles estavam trabalhando por esse ideal. Mas quando eles voltam a Roma, Leão XII tinha falecido, eles não sabiam. Gente, era muito difícil. Não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp para a gente, em tempo real, dizer, filmei, estou mandando. Nada disso. Tudo muito de a comunicação dificílima. Então, eles se deparam com a notícia de Leão XII falecido. E no lugar dele, né, de Leão XII, do Papa Leão XII, tinha assumido Gregório, este Gregóriozinho, 16, que pegou o trabalho das encíclicas, é um trabalho demorado, porque tem que haver concordância do colégio cardinalício com as ideias papais, né? Então eles vão construindo o conteúdo da encíclica e o Papa vai vetando o que ele não acha interessante e ideal para o mundo, mas vai compondo esse texto que termina sendo as encíclicas. E aí, essa nova encíclica estava em vias de publicação. E era muito pior do que a anterior, porque a espiritualidade inferior já estava trabalhando para cortar todos os ideais iluministas que tinha tomado conta da mente do povo. Olha que coisa! E Lacordaire e Lamennais pede uma audiência. As audiências naquele tempo eram de 50 minutos. Qual foi a estratégia que Gregório usou? Deixou eles 40 minutos na antessala esperando e faltando 10 minutos para a audiência terminar, porque era tudo rigorosamente dentro do horário, eles entraram, então eles só tinham 10 minutos para conversar. E aí, na conversa, o Gregório percebeu que o Lamennais era muito entusiasta, muito inteligente, o Lacordaire mais comedido, porém muito perspicaz, muito perspicaz. Então ele oferece, ele conversa 9 minutos de banalidades e apenas 1 minuto entra no tema, que era colocar Deus e liberdade na encíclica, que já estava pronta, né, para publicar. E aí, então, ele oferece a Lamennais uma cadeira no cardinalato. Oferece a cadeira e aquele chapéuzinho que tem um nome que eu não lembro agora, né? Para que ele, então, enquanto cardeal, ele pudesse expor as suas ideias
convencer o colégio cardinalício para ver se as suas ideias ganhavam adesão e que elas mais tarde pudessem compor uma outra encíclica. Perceberam a jogada política da coisa? Pois é. E aí termina Lamennais e Lacordaire. Lamennais não aceitou, ele ficou pasmo, né? Não aceitou, porque um oferecimento desse era, no conceito do Papa, inaceitável, né? Dizer não era inaceitável. Então, qualquer um que tivesse influência, nós vamos dizer assim, o Lamennais e o Lacordaire eram influencers, eram influenciadores de opinião, onde eles estavam, por causa do discurso muito bem elaborado, muito bem fundamentado, pelo entusiasmo, que vocês sabem que nós somos humanos e nós adoramos o entusiasmo, porque o entusiasmo faz com que a gente adira às ideias, sem pensar, sem discutir. Então ele era um prato cheio para estar ali perto do Papa, que poderia moldá-lo como o Papa quisesse, o Gregório quisesse, que era o Papa da época. Só que Lamennais não aceitou. Nem Lacordaire deram as costas e foram embora. Vocês compreendem o mecanismo disso? Aí Joana vem e diz Jesus, com admiração no texto dela, né? E vai fazendo esse panorama entre as pessoas belicosas, e esses dois papas eram belicosos, cada um à sua maneira, e as pessoas que eram os missionários do amor e da sabedoria. Então ela começa na história muito longe, aí vai mostrar Nabucodonosor na Babilônia. Eu não sei nem se vocês conhecem Nabucodonosor, né? O Nabucodonosor, ele é importante na história, né, pelos códigos, né, de leis, códigos legais que ele criou. O Nabucodonosor era muito inteligente, ele era médium, ele era portador de uma mediunidade excepcional, que as pessoas, médio de efeito físico, e ele de tempos em tempos costumava ser acossado, né, e se transforma pelas legiões trevosas do mal, e ele se transformava num lobo. Ele ficava dias e dias assediado por essas legiões. Então, ele fica na história como um bom administrador, mas uma pessoa excêntrica, né, e perversa nessas épocas. Ela vai falar na Assíria sobre um personagem muito interessante chamado Assurbanipal. Esse Assurbanipal na Síria, ele era bondoso, né? Ele expandiu muito. São pessoas belicosas, né, minha gente? Ele era bondoso para a família, mas ele expandiu o seu poder, né, e a subserviência e a obediência, censurando tudo. Ele era terrível mesmo. Tem Ciro na Pérsia, acho que Ciro é mais conhecido, né? A Pérsia está mais próxima dos livros de história. Alexandre Magno, com suas conquistas incomensuráveis, né? Foi aluno de Aristóteles. Imagine a formação filosófica do Alexandre Magno na Macedônia, né? A Macedônia, ela faz divisa com a Grécia. Então, quem for à Grécia, dá um pulinho no sul da Macedônia e lá a gente vai conhecer algumas cidades mais próximas ali da Grécia mesmo. Vai falar de um personagem, Júlio César em Roma, por todas as conquistas e expansões de terra, né, que essas pessoas eram cruéis, belicosas, e Joana vai chamar a atenção para uma coisa, eles todos construíam impérios, né, belíssimos, tinham pessoas que eram muito boas em suas profissões, arquitetos maravilhosos, né, decoradores fantásticos, e eles mesmos, com as guerras, destruíam tudo. Então era um tal de construir, destruir, destruir. Alguma coisa diferente na história. Até hoje nós estamos vivendo essa insegurança, né, de se fazer, levar séculos, às vezes, construindo, e depois de uma guerra tudo é destruído.
ela disse que na história da humanidade a gente precisa lembrar que a ideia de imortalidade e fé nunca esteve ausente, nunca. E ela vai lembrar de Krishna, de Lao Tse, de Confúcio, de Moisés, de Zaratustra, ou Zoroastro, né? De Akenaton, né? A história de Akenaton é linda, né? Então, os deuses gregos e romanos todos, que tinham aquele viés de imortalidade, né? De fé, de construção, que essas doutrinas animistas todas, elas exaltavam a imortalidade. É que nós não parávamos para escutar, sabe? E como até hoje milhares de pessoas, também porque vivem na horizontalidade das crenças, sem se aproximar desse ponto de intersecção para a espiritualidade, porque a palavra de Jesus está aí para todos, né? A gente termina sem, sem conseguir avançar de nossos pontos de vistas que nos deixam presos às crenças que nós ouvimos e que nós construímos como caminho para a nossa existência aqui na Terra. Aí ela lembra também que Jesus nasce sob o Império de Otaviano. Ele vem num momento importante que depois da vinda de Jesus, nós vamos ter aí, acho que 500 anos, 600 anos, 500 anos, né? Depois, a tomada do Império Romano pelos bárbaros. E vamos viver também um pouquinho antes, né? Uns cento e poucos anos antes, a criação, né? A idealização política de tornar os ensinos de Jesus uma religião pertencente ao Estado, naquele modelo piramidal, né? Então, em cima está o Papa, tá? E na base estão os padres, todos na sua hierarquia, abaixo do Papa, o colégio cardinalício. Então, é hierarquizada porque é um modelo de controle. Esse modelo de controle e obediência. Quem saísse fora do controle da obediência, como sempre, seria morto de qualquer forma. Então, Joana chama Jesus de o excelente Filho de Deus, né? E faz esse convite maravilhoso para que a gente chegue a esse patamar de excelente Filho de Deus, que nós não chegamos ainda. Então, se a gente volta para o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa proposta de nos tornarmos excelentes filhos de Deus, nós vamos encontrar lá o sumo, a melhor parte dos ensinos de Jesus, que vão falar sobre a imortalidade. E aí vem as instruções dos Espíritos que vão nos esclarecer sobre os temas trabalhados por Jesus ali, nesses muitos capítulos. Agora a gente precisa tirar 5 capítulos ali, do 22, 23, 24, 25 e 26, em que não há instruções dos Espíritos. São as ideias de Allan Kardec e anotações que houve por bem ser incluso nesses capítulos finais, quase, né? Por orientação da espiritualidade, porque ele produziu textos tão bons, tão esclarecedores, tão maravilhosos, né? Que a gente vê lá a magnitude desse espírito, Hippolyte Léon Denisard Ribeiro, né? Com esse cognome, vivendo lá no século XIX, na França. Então, quando eu quero dar um mergulho no pensamento de Allan Kardec, eu vou nesses 5 capítulos. E cada vez que eu leio, eu fico encantada, né? Que sensibilidade para captar as ideias luminosas, né? Dos temas que estão lá nesses capítulos. E como ele escrevia com tanta maestria, que ele colocava luz nas palavras, porque as palavras de amor
elas contêm luminosidade. Então, a nossa irmã Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: o indivíduo, ele vale pelo que é. Lembra de Lamennais? Um convite para ser cardeal? E Lacordaire? O indivíduo vale pelo que é, não pelo que carrega com medo e perde no meio do caminho. Olha que coisa. Para aí. O que é que nós carregamos com medo em nossa construção de religião? Porque nós vamos perder no meio do caminho da nossa trajetória. Então não vamos ter medo. A gente vai caminhando devagar nesse projeto da nossa irmã Joana de Ângeles, que hoje é um vasto programa. Eu chamo de projeto há 30 anos passado, quando ela começou a sua psicografia. Hoje é um vasto programa de autoiluminação, de autodescobrimento, de coragem, de fé, para dentro de nós mesmos. Porque quando a gente vai tirando os conteúdos do medo, que representam a sombra imensa do nosso psiquismo, nós vamos conseguir realizar a proposta de Jesus, que é o de amar o próximo como a si mesmo. Então, a Joana, no final do capítulo, ela coloca o suprassumo do pensamento de Jesus. E ela vai dizer assim: nas atividades magnas, Jesus nunca se permitiu obscurecer, né? Pela treva densa. Então, todas as vezes que a gente estiver sob o ataque nosso, que nós nos atacamos, né, com nossos pensamentos, ideias destrutivas, ela diz que a gente precisa lembrar de Jesus quando diz: eu sou a luz do mundo. Olha que coisa linda. E que essa expressão até hoje, ela continua como um norte espiritual da humanidade. Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do meu caminho, eu sou a luz da minha saúde, né? Eu sou a luz da minha plenitude, eu sou a luz do meu desejo de aprender, eu sou a luz do meu desejo de amar mais. Olha que coisa linda. Ela diz que ante o desespero da falta de alimentos, né, Jesus foi lúcido quando ele declarou: eu sou o pão da vida. Nossa! E que até hoje Jesus prossegue nutrindo, né, os habitantes do planeta em todos os tempos, com seu jeito simples de ser, seu jeito amoroso, sua forma desataviada, né, sem fazer discriminação de nada, nem de ninguém, abraçando e acolhendo todos. E todas as vezes que o tumulto consegue ou tenta, né, atrapalhar a nossa vida, como foi idealizado pelos judeus e pelas trevas, para atrapalhar a vida de Jesus, e que havia um desejo ali de confundir Jesus. Ele repetia: eu sou o caminho. Olha, e a gente também vai repetir: Jesus é o meu caminho quando estivermos diante das tentações. Jesus é o meu caminho. Jamais alguém que o seguiu perdeu a trilha. Se a gente seguir Jesus, não vamos perder a trilha. A gente não vai se confundir com as veredas. A gente não vai ser um cego andando sem saber para onde ir. E ela falou o seguinte, que todas as vezes que os inimigos, né, armaram as armadilhas e resolveram cair em cima dele para destruí-lo, e que partiram para os ataques ruidosos de todas as maneiras, Jesus sempre disse: eu sou a verdade. O que é que nós vamos dizer? Jesus é a verdade. Eu estou com ele. Por isso eu ajo assim. Que também é uma medida para a gente ver como nós estamos. E a Joana vai dizer, lembrar, né, que no concurso de mais de 20 séculos,
Aí, nada substituiu a ética de amor e de paz de Jesus. Nada. Mais de 2000 anos e nunca surgiu ninguém comparável a Jesus. Aí ela diz que nessa trajetória de 2000 anos, muitas pessoas faliram em suas ideias. Tentaram destruir a humanidade de todas as formas e tentam até hoje. Que a gente precisa ter um cuidado muito grande e lembrar de que Jesus disse: eu sou a vida e ninguém vai ao meu Pai senão por mim. A Joana lembra que quem segue Jesus, nada o abala. Como nada abalou Jesus. Nada o afasta do foco. Eleja sua meta, seu foco e vá em frente, sem ser rígido. Porque às vezes a gente elege um foco, mas no meio do caminho vem as intercorrências, vem os percalços. A gente precisa estar atento. Agora é uma hora de parar e resolver essa questão. Então você resolve essa questão e volta para sua meta, sabe? Porque ela disse que a meta é a plenitude. Então vamos esperar, né? E que a gente precisa ter um bom ânimo. Tem bom ânimo, eu sou Jesus. E assim termina a nossa lição de hoje, cujo tema foi Jesus. Ah, Senhor, seu imenso carinho por nós. Continue segurando em nossas mãos, porque as minhas mãos, eu desejo que elas não se soltem das suas mãos. Nos momentos de fraqueza, sopra em minha alma que eu não devo desistir do foco, que eu preciso me encher de espiritualidade, que eu preciso voltar-me para o núcleo essencial da vida, que é trabalhar, servir, amar, ser feliz e, como nos ensina Joana, e sermos alegres, porque a gente não veio para aqui para a infelicidade. Nós estamos aqui, vimos hoje, viemos ontem para renovar atitudes, renovar comportamentos e abraçarmos todos como irmãos da jornada. Que a paz de Jesus esteja com todos.